Teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Gente, eu tô achando que isso é um teste, porque eu já gravei isso 3 vezes e não foi. Então, vamos tentar de novo. E aí, gente, como vocês estão? Eu finalmente saí do fundo do poço depois de muitos dias nele, né, meninas? Eu chorei 37 dias seguidos, no 38º eu me levantei, tal como uma fênix, e renasci. E agora eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. A primeira delas é que eu tive um date, gente. Estou nesse momento agora de dates. E esse date me fez refletir muito sobre como a gente tem que mudar a nossa ótica sobre dates. Eu nunca tive problema com dates, mas eu sei que muita gente tem problema com dates. E a gente precisa trabalhar melhor isso dentro do nosso coração para que a gente possa ser menos infeliz nessa jornada maluca de ser solteiro. Uma coisa que eu percebo muito da diferença entre homens e mulheres é que mulheres estão esperando e os homens estão se divertindo. Então, nessa dinâmica de dates, as mulheres estão tentando escolher / tentando serem escolhidas. E por que eu acho que isso é um grande problema? Eu não tô falando numa esfera crítica de o que é o seu parâmetro de ser bem tratada e que se o cara busca, se o cara não busca. Gente, não é sobre isso. E eu acho que é nisso que eu quero chegar. O quanto não deveria ser sobre isso. Tipo assim, é também sobre isso. Não tô falando que você não tem que ter critério com como você gostaria de ser tratada. Só que isso é tipo uma de muitas camadas que você pode usufruir desse momento, sabe? Tem tantas coisas muito mais importantes e maiores em coisas menores do que grandes gestos, sabe? Tem tantas coisas que fazem que uma pessoa seja o amor da sua vida, que não são se ela pagou a conta, que não são se ela te buscou no dia do date, que não são se ela marcou hora e lugar. Tipo assim, olhe para pessoas que namoram, que têm relações construídas. Muitas vezes não rolou isso. E não significa que a pessoa depois não faça gestos de amor. E o que é um gesto de amor, né? Porque no final do dia, será que o gesto do amor é a flor que você ganha ou é o remédio que a pessoa compra pra você? Sabe? Tipo, é ela cuidando de você quando você tá doente ou na surpresa que ela te faz. No final do dia, o romantismo não mora no romantismo, sabe? Ele mora no cuidado, na atenção, no carinho. Então, acho que começa por aí, a gente ter essa ótica do que realmente é o amor e do que é a performance, e a gente descolando isso, a gente já cria um bom entendimento de muita coisa, da minha visão, tá? De aprendiz, de pequena camponesa. E, segundamente, como a gente consegue usufruir dos encontros, das relações. A gente precisa se divertir, gente. A gente precisa lembrar que a gente tá conhecendo outra pessoa. Tipo assim, essa pessoa não é uma ameba ambulante que você decide se namora com você ou se não namora. O que tá pra decidir se você é o amor da vida dela ou não. Essa pessoa é uma pessoa, tipo, essa pessoa é um encontro. E a arte dos encontros a gente tá perdendo, sendo que é a coisa mais fascinante de ser humaninho, gente. É a gente se conectar com o outro e se permitir se transformar com o outro, se permitir se conhecer através do outro, conhecer o que a gente gosta, como o que a gente não gosta, o que a gente é, o que reverbera na gente. Então, a gente tem uma oportunidade em novos encontros de entender uma coisa fantástica de quem a gente é, porque a gente é uma pessoa completamente diferente de uma pessoa para outra. E isso é muito fantástico, isso é muito bonito, tipo, a forma que o que uma pessoa reverbera em você, partes da sua personalidade. Com certas pessoas você vai ser mais inspiradora, você vai ser mais artística, você vai ser mais criativa, você vai ser mais engraçada. Com outras você vai exercer seu pensamento crítico, você vai ser mais estruturada. Sabe, são coisas diferentes que vão reverberando em você através do outro. E o quanto a gente não colhe disso? Tipo, por que a gente não colhe e usufrui dessas possibilidades? Tipo, não só de, tipo assim, todas as possibilidades do que o outro pode oferecer pra gente, mas de quem a gente pode ser no mundo, pra vida, do que a gente quer conhecer sobre si mesmo. Tipo, gente, e não numa ótica também de olhar pro próprio umbigo e não se permitir ser mudado pelo outro, porque, gente, o amor no final é isso. E quando eu digo amor, é não só, tipo assim, de você estar disposto a encontrar o seu amor
com o fim, sabe? A gente tá muito focado no fim das relações, mas, tipo, o que as artes nos encontros não mostram do amor da gente com a gente, do que a gente gosta da gente, do que a gente quer reverberar da gente. E se permitir ser mudado pelo outro, pela relação com o outro. Então, esse outro me ensina que... Eu vou dar um exemplo. Eu já tive um relacionamento, tipo, me relacionei com uma pessoa, e é isso sim, sabe? Você se relacionar com uma pessoa é uma relação. Se durou um dia, se durou uma semana, se durou um mês, se durou anos. É uma relação. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa que era muito quietinha. Muito. E, gente, né? Quietinha eu não sou. E essa pessoa me ensinou o poder do silêncio. Eu odiava estar em silêncio ao lado dela, e isso me incomodava, e eu fui entendendo que pra mim era muito difícil estar com uma pessoa assim. Sim, mas eu encontrei dentro de mim um lugar que eu precisava fazer as pazes com o silêncio, que eu precisava encontrar um lugar pra ele dentro de mim, porque isso poderia me trazer reflexões mais profundas, poderia me fazer me escutar mais, escutar coisas que eu não percebia porque eu tava o tempo inteiro ou falando em voz alta ou falando dentro de mim, sabe? Então, criar esse espaço para reflexão, isso a partir do outro, do encontro com o outro, do que eu não gosto do outro, do que eu me permito conhecer através do outro. Ou, por exemplo, desde que eu tive esse último, o cara, na hora de falar com a garçonete, ele pedia e depois perguntava o nome da pessoa. Gente, fantástico! Eu quero ser a pessoa que pergunta o nome da garçonete. Isso é muito gentil, isso é muito bonito. E fora isso também, perspectiva de como uma coisa funciona com uma pessoa e funciona diferente com outra. Às vezes você tem uma conversa com uma pessoa e é razoavelmente boa e você acha que tá fluindo. E aí, de repente, você tem uma outra conversa e faz assim a conversa e você fala: uou, não, é esse tipo de conversa que eu quero ter. Essa pessoa que eu quero que reverbere em mim, sabe? Tipo, é isso, é esse caminho. Só que a gente precisa ter essa perspectiva abundante das relações, de entender as camadas delas e de entender as possibilidades infinitas. Se a gente se trava de que a gente encontrou essa pessoa aqui e é ela que tem que querer a gente, e a gente que vai querer ela, e que a gente vai mudar tudo sobre nós e tudo sobre ela, e a fantasia dessa pessoa, e larará, a gente se permite pouco vivenciar essas mil possibilidades que ser e de fazer esse processo de avaliação interna, tipo, gosto, não gosto, interessante, nem sabia que gostava disso, e tá muito aberto. Eu sou uma pessoa, pelo menos, muito aberta pro amor, e isso é ruim porque às vezes eu me permito me modificar mais do que eu deveria, mas eu realmente acredito que o amor não é um hobby de seda que você deixa pronto no armário pra alguém vestir. Eu acho que é uma coisa que você constrói pro outro, sabe? Você não pode deixar uma coisa com uma medida exata esperando alguém encaixar perfeitamente. Eu acredito que o amor é mutável e ele acontece nas transformações. E eu tô falando muito amor, mas perceba que é nesse lugar do amor, sabe? Tipo, não é nesse amor desse encontro com essa pessoa em si. Como o amor reverbera dentro da gente em diferentes condições e encontros, sobre não se permitir ficar esperando e viciado no fim das relações e usufruir a construção das relações, se elas durarem uma hora, um dia, uma vida inteira, sabe? E quantas coisas a gente não pode colher dessas pequenas relações que não duraram. Se a gente tirar alguma coisa delas, elas vão durar uma vida, sabe? Independente da duração, se foi eterno ou não. Se você tivesse fadada numa profecia que você nunca vai encontrar o amor da sua vida, você não ia se permitir viver esses encontros? Você não ia se permitir se deliciar com esses encontros? Eu acho que a gente tá perdendo a mão exatamente nisso, sabe? De se permitir se deliciar nessas coisas que deram errado. A gente tá muito fixo com essa ideia do que deu errado, do que deu certo, e a gente não tá curtindo. E os homens não fazem isso. Pra eles é tipo, conheci essa menina, ela era legal, isso foi chato, isso foi bom, isso foi ruim, aquele dia foi legal, aquele dia não foi, foi mais ou menos, o outro era mais legal. A gente não faz isso. A gente fica assim, é porque deu errado com fulano, deu errado com ciclano, e porque fulano não gostou de mim, porque fulano não gostava disso em mim, ou porque eu tinha que ser melhor nisso, melhor naquilo. Cancela essa parada, sabe? Tipo, vamos aproveitar e usufruir.
Eu não sou a favor da profecia de que, eu tenho que ser feliz sozinha, porque se for isso pra minha vida inteira, eu não posso ser infeliz. Porque eu acho que isso leva a gente pra um lugar ruim. Eu acho que leva a gente pra uma aceitação de coisas que eu não quero colocar dentro do meu coração. Eu não quero colocar que eu sou autossuficiente, que eu vou ser boa pro resto da minha vida sozinha. Eu não vou, eu quero amor, eu quero encontros, quero relações. Mas eu quero colocar dentro do meu coração se eu nunca for encontrar uma pessoa pra minha vida, um encontro perfeito e mágico, o que eu consigo explorar de todos os outros 1000 encontros que eu vou ter com o outro, e não só em relações românticas, encontros de pessoas que eu vou conhecer através desse período de ócio, de relação, né? Porque quando a gente tá sozinha, a gente tem muito mais ócio e a gente conhece muito mais gente, se a gente se permitir, né? Óbvio. Se a gente estiver disposto a saber se relacionar. Hoje eu vi um vídeo que falava, nem todo mundo está disposto a fazer o trabalho de ser humano. Nem todo mundo tá, gente, mas que a gente esteja. Então, vamos nos permitir ser moldados pelos outros, pelos encontros, de forma positiva, de forma enriquecedora. E enriquecedora não significa que a gente não vai ter que trabalhar coisas na gente, de que a gente não tem partes nossas, que a gente vai ter que reinventar de forma que a gente vai ter que se quebrar um pouquinho, mas a gente vai crescer nesse processo, tipo assim, a gente não pode se entregar como donos do saber, sabe? E colocar o amor como essa caixinha muito fechada do que ele é pra ser. Se permita se surpreender. Eu acho que esse é o maior segredo pra você gostar de estar em novas relações. Se permita se surpreender com o amor que o outro tem pra te oferecer. Não deixe o que você acha do amor ser tão rígido. Não se deixe também ficar modificando o tempo todo, a todo custo, como eu, tá? Que erro muito nisso, de me permitir aceitar tudo que o outro tiver pra me oferecer. Inclusive, não me sentir amada. Acontece com frequência. Então, não seja como eu, mas não seja rígida com o amor, gente. O amor é o maior legal de bom. E ele foi feito pra você, ele foi feito pra mim, ele está por toda parte. E os encontros são fantásticos. Que a gente se permita ser modificado por eles. E que a gente seja feliz nesse processo, que a gente se divirta, que seja tudo de bom.